Meus queridos e amados irmãos, a gente tem que começar, você está gravando, né? Então ao vivo é outra coisa, né, irmão? Queridos, vamos iniciar então nossa matéria chamada de Fundamentos da Teologia Pública. Essa é a matéria que eu vou ministrar para vocês aí durante aproximadamente 10 aulas, 3 meses mais ou menos, né? 2 meses e meio. Teoricamente, nós vamos ter essa matéria nesse período. Fundamentos da Teologia Pública. O que é teologia pública? Por que não outra teologia? Qual é a diferença dessa teologia para outra teologia? Bom, nós temos na teologia, no estudo teológico, ramificações da teologia. Lembrando os irmãos, alguns já estão acostumados, né? Já vêm aí de outras jornadas, né? Anderson, Daniel, Ângela, Gilmar, os irmãos aí estão iniciando comigo, não sei se já tiveram outro curso que fizeram, mas fiquem à vontade, interrompam a hora que vocês quiserem, tá bom? Expressem suas dúvidas, emitam a opinião de vocês. Aqui é um lugar democrático, onde a gente não tenta impor coisa nenhuma a ninguém, tá certo? Então a gente tenta aqui compartilhar aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações e aquilo que a gente entende de palavra de Deus. Então alguns estão acostumados, já me conhecem. A gente, na verdade, a nossa proposta é nos reunirmos para a gente discutir os pontos que a gente já sabe. Eu sei que a maioria, se não todos vocês, conhecem Bíblia, tem um bom conhecimento de Bíblia, e a gente está aqui para a gente rediscutir, refletir, repensar, ressignificar, reler a Bíblia, né? Então essa é a nossa proposta, que a gente cresça juntos, né? Eu não sou o único que sabe, eu não sei mais, eu não sou aquele que sabe tudo. Eu e vocês sabemos mais, e eu e vocês não sabemos tudo que pode ser sabido, entendeu? O conhecimento aqui ele é construído a 6 mãos, né? Figuradamente 2 mãos dos alunos, 2 mãos do professor e as 2 de Deus aqui nos ajudando para que a gente construa aí essa compreensão. Nosso intuito de fato é saber a vontade de Deus para que no final a gente sirva a Deus mais adequadamente e ajude as outras pessoas a também estar servindo a Deus. Esse é o intuito, não é uma questão acadêmica. É por isso que o objetivo meu é, lógico, trazer um aporte teórico, né, teológico, técnico, mas sempre buscando esse link, essa conexão com a vida, com o dia a dia, com as relações, senão não tem sentido. E é justamente o propósito aqui da teologia pública, é que a gente ressignifique, é que a gente faça essa conexão dos ensinos bíblicos, né, daquilo que a Bíblia ensina, com a nossa vida real. Existe uma vida ideal, existe uma vida real. Então o nosso intuito é que a gente procure saber a vontade de Deus, para que a gente viva o Evangelho nas relações. Eu entendo que reino de Deus é constituído de uma rede de relações. Nós temos 3, eu vou usar nível, mas não é nível exatamente, 3 esferas, essa é a palavra melhor, 3 esferas de relacionamento. Então Deus, nós e os outros. Não é isso que Jesus disse em Mateus capítulo de número 22? Vamos ver o texto. Opa, quem trouxe Bíblia aí já está na vantagem. Bíblia, caderno, caneta e maçã com o professor. Isso aí são coisas indispensáveis. Suco de goiaba com bichinho triturado. Então vamos lá, meus queridos. Mateus capítulo de número 22, versículos de número 37, 38 e 39. Um certo doutor da lei, um advogado da lei, ele, um perito da lei, dependendo da versão que você tem de Bíblia, vai chegar até Jesus e vai perguntar qual é o maior dos mandamentos. E aí Jesus, ele coloca um único mandamento, só que desdobrado em 3 esferas, né? Que é o amor. Qual é o maior mandamento? É o amor. Tudo se resume no amor. Ele disse, o maior mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Então 3 esferas de relação, né? Deus, o próximo e nós mesmos. Quem é o próximo? Quem está perto. Não é? Quem é o próximo? Quem está perto. Porque é fácil a gente amar o longe, o distante. É fácil a gente amar as criancinhas lá no Haiti e enviar uma esmola de vez em quando por um missionário, por uma entidade. A dificuldade, o desafio é a gente amar as crianças que estão em nosso redor, né? Seja nos faróis, sejam aí nas ruas, nas esquinas da vida, e amar também as criancinhas das nossas igrejas, dando a importância necessária. Os nossos filhos é até que um pouco natural, mas eu digo assim, aqueles que estão próximos é o nosso desafio de amar.
E aí, então, o texto bíblico vai mostrar para nós que o mandamento é se relacionar com 3 pessoas. Comigo mesmo, que também eu preciso ter esse relacionamento, né? Tem gente que tem dificuldade, irmãos. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar consigo mesmo. Quando a gente acha que é alguma coisa não sendo nada, diz a Bíblia, a gente engana a nós mesmos, né? Então a gente se coloca acima da graça de Deus quando a gente pensa que é alguma coisa. Quando a gente também se inferioriza, achando que é menor do que os outros, a gente se coloca abaixo da graça de Deus. Olha só, então há um perigo aí da soberba e da autocomiseração. E a gente precisa achar esse equilíbrio e nos relacionar com nós mesmos. Tem gente que é tão complicada que se ela morar sozinha, ela escreve um bilhete, deixa lá e foge de casa. Olha como tem gente complicada nessa vida, não é? Então, quem nunca falou consigo mesmo? Não é louco. Falou consigo mesmo. Levante a sua mão, atire a primeira pedra. Quem nunca? Não é? O salmista no Salmo 42, verso 5, 43, verso 5, diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. E o outro versículo quase repete isso. Ou seja, essa questão do diálogo consigo mesmo, da conversa. Nós temos essa necessidade de um relacionamento adequado com a gente, né? O pecado, ele afetou essa área da nossa vida. Ou seja, o autoconhecimento, a relação consigo mesmo. Então a gente precisa resolver isso, relacionamento. A gente precisa resolver um relacionamento com Deus. Isso já foi resolvido. Jesus já apaziguou isso, já resolveu, já quitou a dívida. Nós não somos mais inimigos de Deus. Está tudo resolvido, irmãos. Depois disso era a hora de vocês falarem glória a Deus, aleluia. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo essas coisas, né? Tudo resolvido. Não tem mais, como diz na minha terra, pendenga, arenga. Não tem mais nenhuma pendência. Não tem inimizades. Então com Deus já está resolvido isso. Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, a gente entende que já foi reconciliado. Nossa relação com Deus já está apaziguada, está tudo certo, né? Graças a Deus por isso. E talvez aí o mais difícil, que é com o próximo. Como eu disse, porque ele está perto. Quem está perto nos afeta, nos incomoda, nos desafia, nos denuncia, né? É um negócio terrível. E aí, irmãos, o próximo é todo aquele, então, que nós temos oportunidade de relacionamento. Então, é o relacionamento que a gente tem que se preocupar muito mais. Então, o reino de Deus é uma rede de relacionamentos. O reino de Deus é uma comunidade onde nós vivemos. Não estou falando só a comunidade de fé. Eu estou falando essa comunidade que já vive harmoniosamente, segundo Atos, capítulo de número 2, verso 42, se não me falha a memória. Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia. Atos 2 e 42, se não me falha a memória, é esse texto aí, que vai dizer que os discípulos, né, aquela comunidade de fé, que era bem numerosa, em torno aí de 5.000 pessoas, se não me falha a memória, 3 a 5.000, muita gente, eles perseveravam nas orações, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. É isso mesmo, né? 2,42. Então essa comunidade que tinham tudo em comum, eles viviam em comunhão, né? Repartiam tudo, compartilhavam tudo, não só as coisas materiais, mas compartilhavam a vida, os sentimentos, né? Os dons, o serviço, a companhia mesmo ali, eles conviviam juntos. Então essa comunidade de fé, que já aprendeu a viver harmoniosamente, respeitosamente, aprendeu a conviver com as diferenças, irmãos. Olha que coisa interessante. E o desafio que nós temos. Há muitas pessoas hoje com dificuldade de conviver com o contraditório, ou seja, com pessoas que pensam diferente delas, né? Então nós temos esse desafio. Chegue para cá, meu amado, fique à vontade. Amém, irmão. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Deixa a providência aqui. Olha que coisa boa. Vai, multiplica, Senhor. Multiplica, aumenta, Pai, a quantidade aqui. Oh, Jesus, faz um milagre da multiplicação do pó, da água e do açúcar. Em nome de Jesus. Então, aquele copinho, viu? Ó, então, amados, o que acontece? Nós temos uma grande dificuldade de conviver com o contraditório, com pessoas que pensam diferente da gente. Tem pessoas que dividem o mundo em dois. Olha só, em dois. Aqueles que concordam com ele e os equivocados. Não é? Tem gente que pensa, irmão, que a opinião dele é a única, é a melhor. Não, amados.
A gente precisa ter calma. Tiago diz, pronto para ouvir, tardio no falar. E nessa geração da velocidade, né, das tecnologias, das redes sociais, virtuais, aquilo não é real, as pessoas na maioria das vezes não são aquilo que postam, que omitem de opinião, não tem aquela coragem toda se tiver tete a tete, né, presencial, então elas omitem opinião muito rápido, não dá tempo de assimilar, não leem o texto todo, não reflete. Então a gente vive nessa geração da precipitação, da agonia intelectual e das pessoas que não pensam, elas não pensam. Elas apenas falam, repetem, vomitam, né? Na verdade, é necessário um tempo de reflexão para você chegar a uma conclusão adequada. Tempo, coisa que a gente não quer. Processo, demora. Esse negócio já ficou um negócio meio, né? Demora, como assim? Então, se o negócio está carregando... Vocês lembram quando a internet começou, não? Que você ia carregar qualquer coisa e ficava uma bolinha assim, ó? É descaro, né? Não é? Era um dia inteiro para carregar uma foto. Isso aqui é o tranca-byte que estava ali, né, irmão? A luta, né? Então aquela agonia, aquela ansiedade. Amados, nós precisamos entender que nós estamos em um processo de construção, como eu disse no início da nossa conversa. Nesse processo, e todos os processos da vida, via de regra, são demorados, são longos, são trabalhosos demais. E aí a gente precisa entender que há uma necessidade de um grande esforço, de uma paciência absurda, que a Bíblia chama de longanimidade. Só a palavra já dá canseira, né? Longanimidade, coisa no emotion, tá? Longanimidade, então aquela coisa, né? Que é extensa, é um braço, porque paciência tem limite, e a gente vive no limite da paciência. Paciência tem limite, acaba. Quando acaba a paciência, aqui está a fronteira da paciência, vem um braço assim, ó, esticando, que esse negócio, longanimidade, que não tem fim. Deus é longânimo para conosco. Longanimidade é um aspecto do fruto do Espírito que reflete o caráter de Deus em nós. Gálatas 5:22. Longanimidade, paciência, coisa que a gente parece que não vive mais na prática da longanimidade. Então eu estou dizendo a respeito de relações, da gente ser cauteloso, paciente, humilde, irmãos. É uma palavra, eu me orgulho da minha humildade, sabia, Gilmar? Então... E o que é humildade, irmãos? Humildade não é um cara mal vestido, não é um cara ignorante, não é um cara subserviente. Humildade é entender que nós dependemos uns dos outros para chegar mais longe. Sozinho a gente vai mais rápido, como diz. Alguém disse isso, não sei quem disse, mas alguém disse. Então, não é? Sozinho a gente vai mais rápido. Juntos a gente vai mais longe, como eu disse. Então, se o processo é longo, se o negócio é demorado, se o negócio é trabalhoso, então juntos a gente faz um negócio mais adequado, cresce mais, né? Como diz aí o ditado, que a união faz açúcar. Isso. Então, queridos, vamos... É assim, né? Depois a gente entra aí no... Né? Assim, os irmãos já estão acostumados, né, Anderson? Meio bagunçado, umas piadas que não tem nada a ver, mas a gente... No meio de tudo isso aí, o Espírito Santo aproveita e edifica a nossa vida. Professor, Eu. no versículo de Mateus, quando Jesus fala do amor a Deus, ele fala o amor a Deus, ele enfatiza o amor ao próximo e a si mesmo por último. Como a si mesmo. A gente não ser egoísta, né? Porque a gente não é Deus, você, depois o próximo. É Deus, o próximo. Exato. É aquele convém que ele cresça, né? A gente tem outra dificuldade, a gente está falando de relações, né? E aí vocês vão entender por que eu estou trazendo tudo isso, que de repente está um negócio que não tem nada a ver com nada, mas no final vocês vão perceber que tem sentido essa minha introdução. Na verdade, irmãos, a gente vive em uma geração, e aí nós vamos discutir isso nas outras aulas com mais pontualidade. A gente vive numa geração que tem a gente chama de dois conceitos sociofilosóficos. Um é hedonismo, o outro é narcisismo. O hedonismo é a busca do prazer, como se a vida só fosse constituída de prazer, de alegrias. Isso é uma ilusão, né? É igual o cara casa e diz assim, uma maravilha. Né? Uma maravilha. Quem é novinho de casado aí deu uma risada assim meio de nervoso. Senti que é de nervoso essa risada. Então, uma maravilha, né? Tipo assim, a menina viu assim, meu príncipe, né?
montado num cavalo branco. Aí depois que casa, descobre que casou com um cavalo. E o príncipe foi embora. Diga. As pessoas buscam aquilo lá e falam assim, eu vou casar para ser feliz. Primeiro você tem que ser feliz, bastante. Porque a pessoa vai perder um pouquinho, mas... Aí os irmãos veem assim, os casados, e aqueles que são casados há tempos, né? Como o Anderson já é vovô, mas tu já é vovô, né? De novo. De novo, segunda vez, rapaz, né? A produção lá tá firme, né? Então, aí vem assim, fala, rapaz, que desânimo esse negócio. Não, irmão, é realidade da vida. Realidade da vida. As coisas são ruins, não, mas a gente vive num ambiente de pecado, a gente tem dificuldades, como eu disse, né? Às vezes até, no caso, individuais, e nós não somos resolvidos. Então, duas pessoas não resolvidas, dois sanguessugas existenciais se juntando para um sugar do outro aquilo que o outro não tem e busca no outro, o que vai dar? Ruim, não é, querido? Então, relacionamento. Então, se nós somos em Deus felizes, se nós somos em Deus completos, então as outras esferas, ou seja, eu e o próximo, isso é meio caminho andado para que a gente lide mais adequadamente. Nunca seremos, nunca teremos, nunca praticaremos 100% a plenitude daquilo que Deus quer para nós e tem para nós. É impossível fazer toda a vontade de Deus nesse ambiente de pecado, nessa existência. É impossível. Tanto é que Jesus nos ensina, nos instiga, Ele nos mostra como deveríamos orar. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu não vou falar para vocês repetir, senão sábado de manhã vai dar aquela impressão que a gente está em outro ambiente, né? Não, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele diz, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus ainda não é feita e nem será nessa existência por conta de uma série de limitações. E aí nós precisamos entender que a teologia que nós estudamos tem que afetar essas áreas, tem que modificar, tem que melhorar, tem que transformar, tem que impactar, tem que quebrar as barreiras e os muros que nós vamos levantando por uma série de situações que nós vamos criando, porque deriva de pessoas que ainda também estão em construção, em processo de amadurecimento, né? Todos nós estamos crescendo em Cristo, ou deveríamos estar numa progressiva, crescendo em Cristo, sendo melhores seres humanos. Qual é o propósito do Evangelho? As boas novas de Cristo é pegar esse ser humano lá em Adão que foi desconfigurado, né? Vou usar aqui os termos mais tecnológicos atuais, foi desconfigurado, então ele está todo desconfigurado, a imagem e semelhança de Deus foi nele prejudicada, e aí o Evangelho vem para o quê? Reconfigurar. Né? Formato HD está no Windows no céu. Ou seja, não reforma, não informa esse homem, transforma esse homem à imagem e semelhança de Cristo. Então o final último do Evangelho é nos fazer ser parecidos com Jesus homem e não com Cristo divino. Nós não estamos numa experiência humana para nos tornarmos mais espirituais, nós estamos numa experiência espiritual para nos tornarmos mais humanos. Então o final de tudo do Evangelho não é nos fazer semelhante a anjos com asinhas, auréolas, né? Aquela coisinha lindinha. Não, amados. A proposta do Evangelho é nos fazer como seres humanos recriados em Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Segunda aos Coríntios 5 e 17. Os que estão em Cristo é nova criação. Os que estão em Cristo é nova criação. Talvez a maioria das Bíblias de vocês, as versões vai estar em nova criatura, mas é melhor essa versão, é nova criação. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e agora tudo vai se fazendo novo. Então, em Cristo, na pessoa de Cristo, no ser humano Cristo, nós somos reconstruídos, nós somos regenerados, refeitos. Olha que coisa interessante, recriados. É uma nova humanidade, é uma nova criação. A partir de Cristo, o ser humano é ser humano que essa terra já conheceu. Ele foi mais humano do que qualquer um, muito mais do que o Adão, muito mais. Jesus, ele é o paradigma do ser humano, como o ser humano deve ser, como Jesus foi e continua sendo na eternidade.
no céu, o ser humano. Nós somos salvos não pelo Cristo ungido, Messias, não pelo Deus, mas nós somos salvos pelo homem. 1 Timóteo 2 e 4, acho que é 4. 4 é 5, irmãos, me ajudem aí. 1 Timóteo 2, eu acho que é 5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Tem uma vírgulazinha, eu acho, né? Então, é o 2 e 4 ou 2 e 5? 2 e 5? Então, olha só, há 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Há um só Deus e um só mediador, né? Aquele que faz o link. Olha só, os relacionamentos aqui, ó, as conexões. Olha a reconciliação, a reaproximação, né? Olha só, coisa linda. Olha a cruz do Calvário, olha o ser humano, Jesus, com os braços abertos, pegando no homem aqui, pegando em Deus, e em si reunindo e reatando num novo pacto do seu sangue. Essas duas pessoas que queriam um ao outro, né? Queriam se aproximar um do outro. O outro tinha um abismo enorme e não poderia alcançar. O outro tem um caráter santo que não podia se reconciliar com esse sem uma pena paga, quitada, sem algo resolvido. Não podia fazer vistas grossas ao pecado e à ofensa eterna que foi feita por esse outro homem, ou por esse homem, por essa humanidade. Então Cristo entra nesse vácuo, nesse meio, nesse abismo, e com as mãos aqui estendidas, reúne em si, pela crucificação, pela cruz, pelo seu sacrifício, e nele, em Cristo, é possível essa reaproximação. É por isso que eu digo, o reino de Deus é constituído em uma reconciliação, em relacionamentos, irmãos. Resume-se nisso, relacionamentos. É um desafio absurdo, enorme, a gente viver bem com as outras pessoas. É uma coisa assim, titânica, hercúlea, monstra, como dizem os adolescentes, né? Para que isso aconteça. Viver no céu com os santos vai ser a glória, mas viver na terra com os irmãos, aí já é outra história, não é, irmão? A gente sabe das dificuldades. Olha que coisa terrível. A risada de vocês é de nervoso, eu sei isso, de nervoso, mano. Então a gente entende. Eu estava falando o que antes disso mesmo? Antes de entrar nesse texto? Não é não? Hã? Sim, mas antes disso ainda, a Ângela falou aqui a questão do relacionamento. Eu entrei só para saber se vocês estão acompanhando, assimilando, se vocês estão acordados mesmo. É que tem gente que tem uma façanha enorme, de olho aberto, mas está precisando sobre esse relacionamento, como já escreveu, né? Sujeitar-vos uns aos outros, né? Tá bom. Aí é um negócio doido. Quem é que vai não se sujeitar ao outro? Quando o outro tem um cargo eclesiástico, administrativo, socialmente hierárquico, que é acima de alguma maneira, eu me sujeito pela opressão. E a Bíblia, ela vai nos falar que mesmo sem essa opressão nós devemos então ainda se voltar para o outro. O difícil é se voltar o homem para a mulher, o pai para o filho, né? O pastor ou o líder para os liderados, aquele que está supostamente em uma posição de hierarquia superior de alguma maneira, o professor ao aluno, o adulto ao adolescente, né? Então essas são as dificuldades, porque existem essas organizações sociais, mentais, hierárquicas de superioridade e inferioridade, que isso não existe na verdade na proposta bíblica, não existe. Aliás, se existe, não é que existe, mas se existe, a Bíblia coloca isso como o inverso: maior sirva o menor, primeiro, último, quem tem mais sirva quem tem menos. Né? Então, na verdade, é o inverso daquilo que nós somos ensinados desde sempre. Aquilo que o nosso ego deseja, dominar e não ser dominado, ser servido e não servir, né? Ser aplaudido e não aplaudir, ser reconhecido e não reconhecer, estar em destaque e não nos bastidores, né? Ser chamado de ungido e não de necessidade. Aí é só o próprio Deus para implantar em nós esse caráter, né? Onde a Bíblia diz assim, que o sábio ouve conselhos, aonde? Dependendo para quem você for falar, ele fala, eu sei. E a Bíblia diz que o sábio ouve conselhos. Mas o sábio ouve mesmo, porque não ouve é o tolo. É isso que eu estou falando, né? A pessoa que é sábia, ela para ouvir. É maravilhoso isso. Exato, é por isso que é sábio.
Porque é humilde. Eu estava falando de humildade? Porque é humilde. Quem é humilde? É quem reconhece que veio do humus. Isso é a palavra na etimologia. Da terra, do pó. De lá viemos, para lá tornaremos. Nós somos nivelados por baixo. Todos nós. Não há melhor e nem pior. Há um nivelamento. A cruz, o terreno, alguém diz que o terreno em volta da cruz é plano, né? E todos nós vivemos na sombra dessa cruz. E aquele que de fato tinha direito de ser rei e dominar, escolheu servir, escolheu se doar, escolheu tomar o lugar do miserável, do pecador, do desgraçado, do desvalido que éramos e somos todos nós seres humanos. E ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo humilhado até a morte de cruz. E aí o Paulo diz: vocês, nós devemos ter o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, pelo que Deus o exalta soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que texto interessante. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, que eu recitei agora. Então, olha que coisa interessante, relacionamento. E o nosso Senhor é aquele que dá o exemplo. É por isso que eu disse, ele é o ser humano. Eu estava falando do homem, por isso que eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, né? O 1 Timóteo 2,5. Então, o homem, nós somos salvos por esse homem que deu exemplo. No capítulo 13, por exemplo, de João, o Evangelho de João, quando ele cinge os seus lombos com a toalha. Ele vai fazer o serviço de um escravo, e um dos serviços mais ultrajantes, mais humilhantes, que era se colocar de joelhos diante de uma outra pessoa e lavar os seus pés, empoeirados. Pegou uma bacia, vai lavar. O Pedrão difícil no relacionamento, pense num homem complicado, parece nós, né? Um homem soberbo, bruto, meio precipitado. Quem está se identificando aí? Revelamento aqui terrível. Profetada que vai rolar sobre daqui a pouco. Então, assim, esse homem que ele é tardio no ouvir e pronto no falar, é o inverso, né? O cara meio assim que não pensa, que não raciocina, sanguíneo, né? Age no calor das emoções e tal. Quer ensinar até Jesus? Quis ensinar Jesus. Olha que coisa absurda. O cara que chama Jesus de Deus, tu és Deus, o Filho de Deus e tal. Aí a rapaziada disse: Pedro, agora tu acertou, miserável. Acertou. Chamou Jesus de Deus. Aí Jesus disse: mas não foi sangue e carne, foi o Espírito que te revela isso. Aí Pedro assim já empola o peito de pomba, disse: sou eu mesmo, sou eu que manjo do negócio. Tu és o Deus, o Cristo, o Deus entre nós, o Deus encarnado. Aí Jesus dá uns 2,5 passos e disse: você entregue para os principais dos sacerdotes e ser crucificado. Não, Senhor, que isso não te aconteça. Para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo, irmão, que o Espírito Santo usa esse cidadão aqui, a disposição no coração dele do satânico de querer falar para o Senhor não. Oxe, como eu falo para Deus não? Não percebe como é um negócio de doido, né? Então esse Pedrão assim, quando Jesus lavava os seus pés, disse: não, Senhor. Mas como que a gente fala não para um Senhor? Ou é Senhor, ou é sim Senhor, ou não é Senhor. Entenderam? Ou ele é sim Senhor, ou não é Senhor, meu. Porque para um Senhor só há uma possibilidade: sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E aí, não foi a primeira vez, né? Porque tem uns que falam assim: não, Pedro ali não era convertido, não teve o enchimento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo pega ele e prega, 3.000 pessoas aceitam Jesus e tal. Nada, capítulo 10 de Atos, tempos depois, esse poder de Deus tem invadido a vida dele. Aí ele está lá de boa também, na hora do almoço. Aí desce uma visão, aí Deus diz assim: Pedro, mata e come. Não, Senhor. Complicado, né, irmão? Esses crentes, né? Dá um trabalho enorme para Jesus. E aí Jesus vai lavar os pés. Ele disse: não, Senhor, os meus não, o Senhor não lava. Aí Jesus disse: então, se o Senhor não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Não, Senhor, a cabeça, lava tudo. É o 880. Olha que pessoa desequilibrada, né? 880, ou é Deus ou não, Senhor, ou não lava nada ou lava tudo. É um cara desequilibrado, né? Um cara que não tem essa maturidade.
Isso foi o resto da sua vida, irmãos. A gente olha esses apóstolos, esses homens de Deus, a gente pensa, esses caras eram assim extraordinários. Não, todos eles, sem exceção, eram ordinários. Ordinário. Vira para o seu irmão e diga aí, você é um ordinário? Você é ordinário. Os pregadores não têm esse negócio, né? Vira para o seu irmão, fala não sei o quê. Eu quero ver falar essas coisas assim, se o pau não quebra na congregação. Você é uma ordinária. Pertencemos a uma mesma ordem de falhos, seres humanos limitados. Extraordinário é Deus que usa esses ordinários para realizar coisas extraordinárias. Sujeito às mesmas paixões, né? Fala de Elias, comedor de feijão, charque igual ao nosso. Charque. Foi o que o urubu levou lá para ele, foi Jabá, vocês não sabiam não? Ele era profeta do norte. Aí ó, teologia a gente... Hã? Oh, pai, é verdade, lembra que colocou lá na panela, tinha veneno? A fariazinha? Aí é do norte o cabra. a farinha deve ser cuscuz, né? O cuscuz eu acho que foi aquela outra do período lá de escassez lá. Então a teologia a gente estuda pra caramba para aprender essas coisas. São bobagens. Ninguém é de ferro, né, irmão? Ninguém é de ferro, calma aí. Já, sim, sem dúvida. E aprende de vez em quando, né? Então vamos voltar aqui, meus queridos, nessa salada mista que eu estou fazendo aqui, mas depois a gente reorganiza tudo isso. Então, essa questão de relacionamento, de humildade, sabemos quem somos, né? Nesse processo nós precisamos entender que nós somos usados por Deus, ferro com ferro se afiando, não para se destruir, mas para aperfeiçoar uns aos outros. Então, teologia pública pretende, eu coloquei aqui o que é teologia pública? Não é uma definição técnica teórica, tá? É algo que eu elaborei aqui como tentando passar para vocês algo muito prático. Então, o que é teologia pública? Caneta, pode anotar se quiser. É a preocupação, então teologia pública é a preocupação de fazer a conexão dos ensinos bíblico-teórico. É a preocupação de fazer a conexão dos ensinos bíblico-teórico com as atividades humanas, vírgula, seu comportamento nas mais diversas áreas da vida. Vou repetir mais uma vez. Teologia pública é a preocupação de fazer a conexão dos ensinos bíblico-teórico com as atividades humanas, vírgula, seu comportamento nas mais diversas áreas da vida. Olha só, meus. E aí nós vamos, então, dividir algumas aulas. Nós vamos falar sobre cosmovisão. Podem anotar, que já é aí algumas. A última. Calma aí, vírgula, seu comportamento, vírgula, seu comportamento nas mais diversas áreas da vida. Seu comportamento nas mais diversas áreas da vida. Eu me perdi na conexão bíblica com... Então vamos reconectar. Vamos lá, reconectar esse negócio. Vou repetir de novo, não se preocupem, tá? Vê onde vocês pararem e continua aí. Então, teologia pública é a preocupação de fazer a conexão dos ensinos bíblico-teórico com as atividades humanas, vírgula, seu comportamento nas mais diversas áreas da vida. Tranquilo? Tudo bem? Posso prosseguir? Então, nós vamos dividir as aulas e vamos falar sobre cosmovisão. Vou dar uma pincelada em cada uma dessas questões e depois a gente vai ter as aulas para tratar a fundo isso. Cosmovisão. O que é cosmovisão? Entendimento de mundo. Então, pode colocar cosmovisão, entendimento de mundo. Tá? Depois eu vou explicar tudo isso e tal, o significado exato da palavra, origem da palavra, conceito da palavra e o que isso quer dizer na prática. Então, cosmovisão, entendimento de mundo. Como que nós entendemos este mundo? Quais são as categorias que nós usamos ou deveríamos usar? Na ótica de Deus. Como que Deus enxerga isso? Porque o que Deus enxerga não é como nós enxergamos. O que Deus sabe não é o que nós sabemos. De onde Deus olha não é de onde nós olhamos, né? O que Deus pensa, inclusive, de si, não é o que nós pensamos dele. Então, cosmovisão, entendimento de mundo. A partir desse entendimento é que nós vivemos, é que nós omitimos opiniões.
é que nós percebemos e entendemos a vida. E aí nós vamos viver segundo o que nós entendemos. E aí cada cabeça é uma sentença e é uma bagunça que está no mundo por conta disso. Aí nós precisamos então voltar, né, à ótica de Deus, receber a mente de Cristo e pensar como Cristo pensa, as categorias que Cristo usa. Então isso é cosmovisão, entendimento de mundo. Vida integral, nós vamos falar sobre vida integral. Então, 1 ou 2 aulas sobre cosmovisão, 1 ou 2 aulas sobre vida integral. Queridos, nós chegamos em um absurdo tão grande na nossa vida cristã, que foi nos falado e nos ensinado que é possível ter áreas da vida que a gente viva uma vida cristã nessa área e nessa não. Aí tem pessoas que dizem assim, minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida social, minha vida ministerial. Não existe não, nós não somos gatos para ter várias vidas, somos ovelhas, né? Que em todas as áreas da vida a gente precisa ser um só. A gente não tem como compartimentalizar as nossas áreas da nossa vida, como se tivesse uma gavetinha aqui eu posso ser uma pessoa, fecha a gaveta, aqui eu posso ser outra, aqui eu posso ser outra, que gera a esquizofrenia espiritual, né? A bipolaridade espiritual, onde na igreja eu sou uma pessoa, dentro de casa eu sou outra pessoa, lá com os amigos pagãos, ímpios, treva, eu sou outra pessoa, lá no serviço eu sou outra pessoa, e eu negocio os valores, eu vou me camuflando, eu vou como um camaleão me adaptando a cada área da vida. Não, vida integral. Sou discípulo de Jesus, independente da situação, independente dos locais, independente de qualquer coisa. Sou a mesma pessoa. Não mudo, né? Nesse sentido, dessa mutação hipócrita. Então, vida integral. Nossa vida é uma só. Dualismo. É outra aula, 1 ou 2 aulas que nós vamos falar de dualismo. Dualismo é o conceito de que existe bem e mal, Deus do bem e Deus do mal, Deus das trevas e Deus da luz, Deus e o diabo, 2 reinos disputando e se digladiando. É dualidade. Dualidade, isso. A gente vai conceituar depois isso, né? Que é dualidade. Qual o pensamento da dualidade? Aquela ideia que assim, o pau está quebrando, Deus e o diabo, né? Então uma disputa no MMA, no UFC celestial, terrível. Vocês já viram aquela figura antiga que tinha no Facebook, que eu acho que veio do Orkut? Quem sabe o que é Orkut? Vai entregando aí, vai confessando o pecado, né? Aquelas figurinhas, né, que tinha, né? Um negócio brilhante assim e tal. Então, Daniel, tu não sabes o que eu falo agora. Então o que acontece? Aquela figura que tinha, tipo assim, a imagem de Jesus e o diabo, os dois assim no braço de ferro. Ainda tem? Faz muito tempo que eu não vejo. Mas é antiga, isso aí está percorrendo a evolução toda, né? Aquela ideia de que são 2 deuses ou 2 iguais, 2 párias estão disputando alguma coisa. Não tem possibilidade disso. Depois a gente vai entrar nessa questão. Então nós vamos falar sobre dualidade. Vamos falar sobre Corã, Deu. Corã, Deu, é isso mesmo. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó, vamos lá. É isso aqui. Corã, e aí depois eu explico. Deu. É uma expressão no latim, tá? Então nós vamos ter uma aula para falarmos a respeito desse conceito. Corandeu. Traduzindo em miúdos, diante de Deus. A face, Corã, Deu, a face de Deus. Então, diante de Deus. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que falamos, tudo que sentimos, tudo que somos, tudo que desejamos, pensamos, está diante de Deus. Não tem criatura alguma, não tem pensamento nenhum, não tem motivação e intenção nenhuma que possa fugir diante de Deus. Tudo está nu e patente diante daquele que nós vamos um dia tratar. Todas as coisas estão, tudo, nada diante de Deus está encoberto. Eu posso externamente, hipocritamente, socialmente, fazer alguma coisa que aparentemente seja boa, mas as intenções do coração, Deus sabe. Eu posso fazer o bem com a intenção equivocada. Posso fazer algo bom, inclusive bom mesmo, ajudar as outras pessoas, consolar alguém e tal. Mas lá no fundo, a intenção não é reta, não é correta. Então, corandeu, diante de Deus. Nós vamos falar sobre fé e obras. Fé e obras.
Fé e obras. O que é fé? Conceituar o que é fé. Não a fé mística. Não essa fé extraordinária. Não essa fé como um dom que move montanhas. Não essa fé que resulta num sobrenatural, num extraordinário e opera milagres. Mas uma fé no sentido de fidelidade. Fé como um conceito, de uma proposta, de um relacionamento nosso diante de Deus. E aí tudo nós temos que fazer pela fé. Essa fé, entendida biblicamente, não uma fé que, infelizmente, é conceituada aí na vida de muitos crentes. A fé, a crença é uma coisa. A crença gera crentes. A fé gera justos. E nós precisamos de pessoas justas nesse mundo injusto para equilibrar esse negócio, né? Para que a gente seja essas pessoas que entendam e apliquem a justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17, me parece que é isso aí, né? Então, justiça. A justiça só é produzida por uma vida de fé, por um justo que vai se ajustando por Deus nessa injustiça que nós vivemos. Injustiça onde elas se desdobram em muitas relações, como eu disse, né? A gente vai tratar sobre opressão, sobre os nossos papéis. Nós vamos falar sobre, alguém falou subserviência, não? Sujeição? Foi tu, Ângelo? Sujeitar para os homens, alguma coisa assim? Foi alguém que falou, né? Aí do fundão. Coisa boa que está sendo fundão aí. Olha como o reino de Deus é invertido, né? O pessoal do fundão aí que está... Então, não que vocês não estejam, calma. Mas essa questão de submissão, que é uma palavra que, assim, os homens ficam meio agoniados, né? Quando não encontra alguém submisso ou submissa a ele. Mas aí a Bíblia diz que o homem também tem que ser submisso. A esposa, por exemplo, né? Submisso. Facinho? Não é fácil voluntariamente. Agora imposta, que ela impõe, aí é que não tem muito escapatório, eu sei. Pra gente é uma realidade, mas para eles que ouviram isso naquela época, é um choque maior, né? Pela questão da mulher ainda. Naquela questão. Mas eu acho que para nós continua sendo difícil. Mas eu falo assim, não o mesmo peso talvez, né? Nos dias de hoje. Depende, né? Depende da situação. Depende do cabo, depende. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós vivemos ainda em um país machista, nós vivemos ainda numa injustiça de entender que o outro é igual a nós, não é inferior por causa do gênero, por conta da condição social, por conta da cor, por conta das posses, por conta dos diplomas. Então nós temos as mesmas dificuldades. Elas se apresentam em formas diferentes, mas lá no fundo é a mesma raiz, é a mesma coisa. Vem de lá. Sim, vem de lá de Adão. Lá do Adão, que somos nós, né? Nós somos esse Adão que está sendo resgatado pelo Evangelho. Cada um de nós, inevitavelmente, intrinsecamente, ele está impregnado lá. Ah, mas a gente se batizou, ele sabe nadar. Ele veio de braçada atrás de nós, nos persegue, não nos deixa em paz, está lá todos os dias. E a maior dificuldade que nós temos é de se relacionar com a gente. Porque, como disse o sociólogo Thomas Hobbes, o lobo do homem é o homem. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos, irmãos. O diabo não é o maior inimigo nosso. Somos nós mesmos. Nossa dificuldade, né? A gente se perde em nós mesmos. Esse lobo que vai devorando. Esse homem que nós dormimos com o inimigo. Acordamos com ele nos persegue. Então, toda hora está lá o velho homem, ele não se converte. É impossível que o velho homem se converta. É impossível que o velho homem sirva a Deus. É impossível que o velho homem tenha desejo de agradar e adorar a Deus. É impossível que o velho homem entenda a vontade de Deus. É impossível que o velho homem se curve diante da cruz. O velho homem tem que ser morto, crucificado, sepultado. É o que diz a Bíblia. Morto, crucificado, morto e sepultado. 3 termos radicais que a Bíblia usa e o que a gente tem que fazer com essa velha natureza que ainda habita em nós. Gálatas 5, 16 e 17. Vamos ler o texto que eu acho interessante. Gálatas 5, 16 e 17.
vai dizer que há esse conflito interno, interrupto, que não nos deixa nunca nos deixa esse velho homem, né? O espírito combate contra a carne contra o espírito, e um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andar em espírito, não cumprireis os desejos ilícitos da carne. Carne aí o sentido é velho homem, velha natureza, tá? A gente não vai cumprir se andar no espírito. Mas andar no espírito sempre é muito difícil, não é? Muito difícil. Para alguns é de vez em quando, né? Para outros há um sucesso no sentido que com mais frequência age no espírito, pensa no espírito, fala no espírito, ouve no espírito, né? Mas mesmo assim é inevitável esse conflito. Isso é diário, irmãos, ininterrupto. A gente nunca baixa a guarda. E aí temos que viver uma vida de fé, de fidelidade. Fé é um dos aspectos do fruto do Espírito. Está um pouquinho mais para frente aí no verso 22, né? Que a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é, 2 pontos: amor, gozo, paz, longanimidade, olha aí, longanimidade, bondade, benignidade. Mais 3. Vamos dividir aqui esse 9 em 3, tá? Outro bloco de 3, que é temperança, domínio próprio, mansidão e fé. Dependendo da versão, está fé ou fidelidade, né?